Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Vladimir Silva, eu sou professor da Universidade Federal de Campina Grande e estou também à frente do Festival Internacional de Música, respondendo pela direção artística, ao lado do professor Carlos Alan Pérez, da FIMUS Produções, que responde pela direção geral deste evento. É uma grande alegria estarmos aqui hoje juntos, fazendo essa primeira versão online do Festival Internacional de Música, que chega exatamente agora à sua 11ª versão. Ontem nós iniciamos nossas atividades com um mini-curso ministrado pelo professor Luiz Carlos Franco Peçanha sobre o método Gazi de Sá. Hoje temos essa entrevista com o compositor e organista grego Nicholas Papadimitriou, e amanhã teremos um recital com o pianista Paulo César Vitor, que irá exatamente trabalhar um repertório autoral e arranjos, explorando várias possibilidades ao piano. Paulo César fará o seu show diretamente de Natal. Para a atividade de hoje, nós contaremos então com a presença de uma grande profissional brasileira, a doutora Ani Raquel Souza de Carvalho, que é professora titular na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com doutorado e mestrado em órgão pela Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos da América. Ela leciona órgão e contraponto, entre outras disciplinas na graduação, pós-graduação e extensão naquela universidade. Publicou 2 livros de contraponto, que são usados em várias universidades brasileiras, e como organista já realizou recitais no Brasil, Canadá, Estados Unidos e Alemanha. Atualmente sua área de pesquisa inclui estratégias de estudo aplicadas ao órgão de tubos e é membro fundadora da Associação Brasileira de Organistas. A professora doutora Ani Raquel Carvalho me acompanha nessa entrevista e eu gostaria então de convidá-la a juntar-se aqui conosco nessa atividade. Boa tarde, professora Ani. Um prazer tê-la conosco nessa atividade. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Boa tarde, Dr. Vladimir. Que prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço muito o convite. Que maravilha. E quando nós pensamos em convidar a professora Ani, foi exatamente porque Nicolas, que é o nosso entrevistado hoje, ele é organista e também compositor. E no Brasil não existe, pelo menos que eu conheça, outra autoridade maior que a professora Ani. E aí a gente vai juntar, então, essa expertise da professora com a expertise do compositor Nicholas Papadimitriou. Todas essas informações eu já repassei para ele, né, e a entrevista ela vai se dar, basicamente, será conduzida por mim, pela professora Ani, mas, é claro, todos os nossos ouvintes e telespectadores podem interagir conosco, mandando suas perguntas via Facebook ou YouTube, e nós teremos o maior prazer em interagir e debater com vocês as questões que vocês acharem interessantes. E a sistemática da entrevista vai ser: nós perguntamos em português e perguntamos em inglês e responderemos também e ele responderá e nós traduziremos para que todos possam acompanhar. Ao longo desse bate-papo também a gente vai apresentar 3 ou 4 pequenas peças que Nicolas escreveu e para que todos possam conhecer a obra dele. Na verdade, professor Ani, o meu contato com o Nicolas, ele surgiu meio por acaso. Nessa época de quarentena, bombardearam os vídeos na internet com muita produção musical, e um desses vídeos era a fuga Covid-19, uma peça escrita para piano e depois para órgão, e eu fiquei bastante curioso, vi a partitura, vi o áudio, vi toda a produção, e produzi um programa para a TV Cultura Local aqui em Campina Grande, e nesse programa eu tive a oportunidade de contactar o compositor direto da Grécia, e desde então estabelecemos esse contato e achei que seria bastante propício tê-lo conosco no festival. Então, vamos conversar com o Nicholas Papadimitriou, quem eu convido agora para entrar conosco aqui em rede. Nicholas, welcome to Brazil. Thank you. Nice to see you. Okay, welcome to our festival, and we are very pleased you are here with us, and let's get started talking about music. Eu dei as boas-vindas para ele e agradeci pela presença, e agora a gente começa a bater um papo, e eu vou começar exatamente perguntando
quando é que ele descobriu esse interesse pela música e como foi que ele começou a estudar música ainda na infância e onde foi que ele começou. So, we just want to start talking about your background. When did you start studying music? When you realized that you could be a musician? Where did you start first in Greece? And I mean, just tell us about your background, please. So I think music was always involved in when I was growing up, and it was kind of always at home. We always had a piano at home. Então, ele disse que começou criança, né, que estava sempre num ambiente bastante musical e que tinha um piano em casa. When I was 6 years old, more or less, I started playing around with it a bit more. It was a bit like a toy. And soon after, I started piano lessons. Então, ele está dizendo que quando tinha mais ou menos 6 anos, ele começou a tocar, muito mais como uma brincadeira, usando o piano como um brinquedo, mas posteriormente começou a ter aulas, né, regularmente. In the meantime, I had also happened to see an organ performance of the Toccata of Bach, and it kind of stayed in my brain since I was 6. E aí, num determinado momento, ele teve a oportunidade de ouvir uma tocata de Bach, e aquilo ali ficou na cabeça dele, né? Ficou pregado ali. I continued to study piano until quite many more years as a student, and eventually when I was around 15, I started considering to continue in a more professional context. Então ele continuou estudando e mais ou menos por volta dos 15 anos ele passou a considerar a possibilidade de estudar profissionalmente a música, né? Ter a música como profissão. I joined the conservatory in Athens, and where I also studied piano and music theory. And at the same time, I got the first chance to start studying organ. Então, ele entrou para o Conservatório de Atenas, onde ele começou a estudar música e, posteriormente, ele também levou em conta a possibilidade de estudar órgão, né? Começou a estudar o órgão, de modo geral. And so, a bit like this, it started growing, and at some moment I realized, okay, I'm an adult now, I was 18 at the time, I think it would be a good idea to start looking at universities in Europe, for example. E à medida que a coisa foi ficando mais séria, e ele foi também crescendo, envelhecendo, ele então percebeu que era hora de tomar uma decisão mais relevante, né, e partir para uma carreira mais profissional ao redor da Europa, de modo geral. And that's where I finally decided, a year later, more or less, to go to Amsterdam, where I still am, almost 7 to 8 years later, I realized. And that's where I studied, basically, that's where my formal academic education happened. E aí, posteriormente, poucos anos depois de ele começar a pensar nessa possibilidade, ele mudou-se para Amsterdã, onde ele está aproximadamente há 7 ou 8 anos, e onde ele realmente teve essa formação acadêmica mais completa e é onde ele vive atualmente. So, what did you study in Amsterdam? And why Netherlands? Why the Netherlands? I think it was a mix of factors. It wasn't only one thing. For example, I could study here in English, and in Germany I couldn't study English, and I didn't happen to speak German at the time, so that didn't help. And it was either the Netherlands or Denmark at the time. Então, eu perguntei para ele por que a escolha de ir para a Holanda, para Amsterdã. E aí ele disse que na época era a melhor opção porque ele não era fluente em alemão para ir para a Alemanha. E na Holanda ele poderia estudar em inglês sem nenhum problema. E ele considerou a possibilidade de tanto ir para a Holanda quanto para a Dinamarca. And at the time, I had also found a teacher here who I was quite interested in. That was my first organ teacher in the Netherlands, Jacques van Oortmerssen. That's a bit of a difficult name to pronounce, but... E aí ele encontrou em Amsterdã esse professor de órgão, cujo nome ele disse que é um pouco difícil de pronunciar, e nós concordamos. But
I realized when I started studying in Amsterdam that it wasn't just organ I was interested in. I was interested in composing, I was interested in improvising, I was interested in the educational aspects of music. So it started becoming a much bigger sphere of things I was interested in. Então, ele, à medida que começou a estudar em Amsterdã, ele percebeu que não estava apenas interessado em órgão, no órgão em si, mas em vários aspectos do fazer musical, como a composição, como a improvisação e também os aspectos educacionais. Dr. Annie, would you like to add something or join us in this conversation? Sure. Hi, Nicholas. How are you? Hello, I'm good. How are you? I'm fine, thank you. Eu vou perguntar para ele sobre os projetos que ele tem atualmente. Ele está escrevendo um segundo livro, então vou perguntar um pouco sobre isso. I'd like to know if you could tell us about your ongoing projects, such as the glimpse of your second book, The Game of Tones, and what that is about. Could you tell us a little bit? Of course, I could tell you quite a lot about it. So, apart from the strictly musical projects, I've been doing a research on developing a method for improvisation, or more better said, a method for non-stylistic improvisation. Então, ele está, antes desse livro, ele começou a fazer uma pesquisa sobre método de improvisação sem um estilo específico. Which is meant to also be used as a tool, general music learning as well. So it's not, I mean, the point is that you learn how to improvise, but in the meantime and in the process, it's also an education overall on music. Então, é também uma maneira de aprender a compor sem realmente fazer uma improvisação. Aprende a improvisação como consequência, né, de compor. And the main idea is that it is providing the tools for people to discover and express their own style instead of being restricted to a specific era of music history. So it could end up being more film music, like more jazzy, more classical, but the point is it's very broad. Então, essa maneira que ele quer colocar é que vai dar uma ideia para ferramentas, ensinar ferramentas para que a pessoa possa dar as suas, conseguir fazer o seu próprio estilo, descobrir seu próprio estilo e até trabalhar com filme, música para filmes, de jazz e outros, sem um estilo específico imposto. And on the way of doing that, it has been a really big project in the sense that I actually developed a method for developing the method for improvising. So it's a very complex and slow process, but at the same time, it's very rewarding to see how it works with every individual, how each individual can make completely different music with the same tools. Então, eu também estou fazendo um método que ensina como desenvolver esse método de improvisação. E é um método bastante longo e lento de ensino, mas é muito gratificante porque o estudante vai aprendendo e é muito bom. So this is a project that has been going on for around 4 years now. The book itself will be the end result of the research, so to say, and will be published in 4 parts. Então, eu já estou fazendo essa pesquisa há 4 anos e o resultado final será um livro que será publicado em 4 partes. Also, what's important about this book is that it won't be a static book. It will be a book that could change with time as this project continues. This project will probably never finish in my lifetime. It will be my work of my life, probably. So it will be adapting also as I develop. Então, esse livro não pretende ser um livro fechado ou estático e vai modificando-se à medida que eu vou trabalhando. Então, provavelmente vai ser um trabalho, uma pesquisa durante toda a minha vida. Great. I think we should listen to you, like you performing. I mean, because you are also a performer and also a composer.
Eu estou dizendo Yes. que eu acho que nós deveríamos ouvir um pouco de música com ele tocando, ele é organista. Eu vou, então, compartilhar aqui um dos vídeos nos quais ele se apresenta tocando esse clássico de Bach. Só um segundo que eu vou aqui. Eu sei mexer mais em piano e em batuta do que em computador. Mas vamos lá, vamos ver aqui, então. Todo mundo ouvindo? Mas está ouvindo? Bom, nós tivemos um pequeno probleminha no áudio, que é a questão da transmissão em si, mas a gente vai tentar corrigir para o próximo, para a próxima exibição. Nicolas tocou a tocata de Bach e a gente vai falar com ele sobre por que Bach e se Bach é um dos compositores prediletos dele. E o que é que ele pensa da obra de Bach de modo geral. Nicholas, we had some problems with the transmission, but maybe we can repeat again this piece later, and we're going to try to fix the audio issue here. So, did you play Bach? So, is Bach one of your favorite composers? I would definitely say yes. He is one of my favorite composers. In the past, he used to be my favorite composers. But in the meantime, the more I played also other music, the more I realized, well, there is also more than Bach, but still Bach remains one of my favorites. Yeah, so, and when do you realize that you could write music? Traduzir. Sim. Por favor, traduz, eu já esqueci. Não, ele diz que Bach, sem dúvida, é um dos seus compositores prediletos, já foi o predileto, no momento é um dos, porque ele viu que também existem outros compositores maravilhosos, mas certamente é um dos preferidos. Exatamente.
Foi a rapidez do pensamento aqui. I apologize for that. So, and when did you figure out that you could write music? When you figure out that you could be a composer? Quando é que ele percebeu que poderia ser um compositor e quando foi que ele começou compondo música? Nicholas, did you hear my question? Oh. I think he's frozen. Yes. Sorry, there has been some internet trouble here as well, apparently. Maybe you could repeat the last question. Yeah, for sure. So when did you figure out that you could be a composer? When you started writing music? Did you hear? Yes, now I did. Okay. So I was always experimenting with writing things, and I mean, improvising is already quite close to composing, only it happens more spontaneously. As a kid, I also had written some really small songs when I was 7 or something. But I think I started writing more in the last 4 years, I would say. That's when I started having the confidence to actually put it on paper. Ok, então ele disse que começou a escrever algumas pequenas canções com 7, 8 anos e que começou também improvisando bastante, que ele entende como sendo o processo inicial da criação, mas apenas nos últimos 4 ou 5 anos que ele, de fato, começou a escrever mais seriamente e assim, e assumiu, digamos assim, esse papel como compositor. E eu vou perguntar então qual foi a primeira peça que ele considera, assim, se ele tivesse que definir um opus, né, um conjunto de obras, um corpus composicional, que primeira peça ele então consideraria como fundamental nessa lista? So, what could be the first piece that you would consider in your opus? Like, what is the first very important thing that you write? The first very important thing, I think for me, what felt as an important thing was the 8 variations I wrote, because that was also a piece that was premiered on my final bachelor exam. So it felt like an important moment. It was kind of a moment that I thought, okay, I should be doing more of this. I have in the meantime had a lot of projects that were started as improvisations, and then I started writing them down, and then they kind of stayed half finished, and gradually I was working on them, and now I also, in the last couple of years, I also picked up after that. So there have been projects that in the beginning started as improvisations and now are more compositions. Então, ele disse que a primeira peça que ele escreveu mais séria, assim, que ele consideraria nesse corpus, foram as 8 variações sobre um coral de Neumann, eu acho, que foi o trabalho final de conclusão do bacharelado dele. E essa peça a gente está previsto aqui para ouvir, não sei se vai funcionar. Então, é uma peça que ele escreveu, são 8 variações sobre um coral muito famoso, que Bach também escreveu, harmonizou várias versões, e ele explora bastante esses aspectos da harmonia, né? E aí depois ele tem muita coisa que ele escreveu sob a forma de improvisação, que ele depois retoma como projetos composicionais de modo geral, assim. Eu acho que foi isso mais ou menos que ele disse. Professora Ali? Eu vou perguntar para ele sobre a questão dele ser organista e o que fez ele escolher o órgão acima do piano, de outras coisas, né? Por que ele começou a gostar tanto de órgão e quais os seus objetivos e se ele pensa que o órgão hoje não está fora de moda. Nicholas, I'd like to know about what is it about the organ that made you become an organist? Why did you choose the organ above other instruments first, and then I'll go on. I think the best answer is that the organ chose me. I didn't choose it because 6, I just saw it and it became a thing in my head. Okay. Ele disse and since then, basically, I had been sort of obsessed with it. Ok, então ele diz que com 6 anos ele escutou o órgão e o órgão que o escolheu. Não foi ele que escolheu o órgão, que ficou na cabeça dele e não conseguia mais tirar. Okay, and the other question would be, what are your main goals and desires
with the organ? To make it at this moment, at least I can talk about this moment in my life, my goal would be to make it a relatable and a relatable instrument in the time we live in, because sometimes there is this, at least in this part of the world where I am, more in the European, let's say, background, it is very considered serious and very stiff and very square in a way, and I'm trying to bring it a bit more out as a more versatile and instrument, because I believe it can be. Então, sobre o objetivo, né, que ele tem com o órgão, ele diz que nesse momento o objetivo principal é tentar fazer com que o órgão seja mais versátil, trazer o órgão mais para dentro, para ser uma coisa mais popular, no sentido de ter mais pessoas envolvidas e gostando dentro do ambiente que ele está no momento, né, que é mais, as pessoas ainda veem o órgão como um instrumento muito rígido, né, pelo menos dentro da atmosfera europeia. And then what do you think the organist is going out of style? Estou perguntando se ele não acha que está fora de moda ser organista. Can you hear me, Nicholas? Sorry, now I can hear you. There was a bit of a break in the internet, probably. Do you think the organist is going out of style? In certain ways, yes. In certain ways, no. But it really depends, I think. It depends on what the context is. And I think in certain parts of the world, it's surprising. It's quite different. For example, I had a concert in Italy, and the church where the concert happened was completely full. But in the Netherlands, for example, you wouldn't easily get that, although we have a lot of organs here. Então, ele disse que sim e não, depende muito do contexto e depende muito do lugar, que ele se surpreendeu quando tocou na Itália, que a igreja lotou, estava totalmente lotada. Quando ele toca na Holanda, por exemplo, não é a mesma coisa. Isso que eles têm os melhores órgãos do mundo, né? Mas não, as igrejas não enchem. Ok. E eu vou perguntar sobre os compositores prediletos dele para órgão, além de Bach. What are your favorite composers besides Bach for the organ? De novo. Can you hear me, Nicholas? Give me 1 second. I'll try to improve this, because I'm having a bit of a technical issue. Então, são os desafios desse novo tempo. Okay. Let's try it. Yes. Okay. What are 2 or 3 of your favorite composers besides Bach for the organ? Okay. César Franck. Okay. Mendelssohn. And for the third one, it's quite of a double feeling, because I really like Max Reger, but I also sometimes really don't like Max Reger. So it's a love-hate relationship. Então, além de Bach, ele gosta de César Franck e Felix Mendelssohn. E o terceiro, ele disse que seria o Max Reger, mas às vezes ele adora Max Reger, às vezes ele odeia Max Reger. Então, é essa relação meio tumultuosa com o Reger. Passo a palavra. Vamos tentar ouvir novamente mais um trecho. Vamos tentar ouvir. Aqui a gente deu uma atualizada aqui no sistema de som. Vamos ver como é que funciona. Vocês vão dando aí o feedback, por favor, pela caixinha de diálogo. E a gente tenta improvisar aqui, melhorar, melhor dizendo. Now we're going to listen another piece. Let's see what's coming. I'm going to change something here. 1 second.
Ok, a gente teve Yes. novamente o probleminha com o áudio. E a gente pede desculpas, são os problemas da internet, são os ajustes que a gente precisa fazer e está aprendendo a fazer. Mas a gente já deixa o convite para que todos possam assistir ao vivo, ou melhor, acompanhar o canal do Nicolas no YouTube e na página dele, para que aí vocês possam ouvir de fato, na melhor forma possível, essas obras que ele tem interpretado e também composto. Eu vou perguntar para ele, então, qual é a rotina composicional. Se ele tem uma rotina diária, como é que ele trabalha criando, né? So, Nicholas, I would like to know, I mean, if you have a routine for writing music. Every day you sit and write, or it's just once a week, or what is daily life as for composing? As for composing, it's something that for me cannot be forced. Sometime I can say, okay, I'll work the entire day on composing something, but if I don't have any inspiration in that day, it's not going to be of any help. So it comes and goes in waves. It can just happen that I suddenly get a wave of inspiration, and in 1 hour I manage to write a lot. And so it's a bit seasonal, I would say. I cannot always force it to happen when I want it. Então, ele disse que basicamente não força o processo criativo, ele vem e vai, às vezes ele senta e escreve, às vezes ele senta e não escreve, e ele não trabalha, digamos assim, forçando nessa direção, né? Então é mais ou menos um processo mais ou menos natural, e ele não tem um esquema muito rígido nesse processo criativo como um todo, né? Eu vou falar então sobre a peça dele, uma das peças mais conhecidas dele, né, que foi a que viralizou na internet agora com o Covid-19. Mas antes disso eu vou perguntar se tem algum princípio, digamos assim, filosófico ou político, algum tipo de engajamento que ele, em certa medida, esteja engajado, ou coloque no trabalho dele como um todo, né? As for composition, I remember that I talked to you about this when we talked on the phone. So, from a compositional point of view, how can we see, what is your philosophical perspective? I mean, talking about your work, is there anything political? Is there anything religious? Is there anything mystical? I mean, how could you describe your philosophy of composing? I think there is a certain sense of value for a certain kind of aesthetic in my compositions. So I don't necessarily have an agenda behind it, that being religious or political. It can be based on, I mean, it expresses something that I genuinely just like as a style, and it might not always be the most new, if somebody can use this word in terms of composition, the newest, most innovative, most crazy thing, but it still falls within something that I consider aesthetically pleasing, so to say. Então, ele disse que não tem uma agenda política, ou filosófica, ou religiosa por trás do trabalho dele. Ele está muito mais preocupado e conectado com essa perspectiva, digamos assim, estética do trabalho em si e por si, e que não há nenhuma preocupação também em escrever algo completamente novo, ou digamos assim, dentro dessa linha mais vanguardista, se é que a gente pode chamar, né? Ele está muito mais preocupado em escrever algo que tenha essa verdade estética e que seja por si só o suficiente para validar o trabalho, né? And what about COVID-19? When you decided to write this piece and when you started writing it? So I think what happened was this. During quarantine in the Netherlands, there were quite some, I had no work as a concert musician, so everything stopped. So I had a couple of months that I was most of the time at home and maybe taking some small walks during the day. And what happened was that, of course, this was a frustrating thing. And once I took a walk in the park, and it kind of hit me, what if I try to make something out of this miserable situation? Ok, então ele disse que durante esse período de quarentena estava em casa e
assim, não tinha muito o que fazer, sem concerto, sem essas atividades rotineiras. E um dia ele estava andando pelo parque e teve uma ideia, né? Teve um insight de o que é que ele poderia produzir a partir dessa situação tão difícil que o mundo estava passando. And then, of course, this is not the first time I attempt a fugue on an acronym. This is a thing that has been being done for a very long time, starting from really early composers. So it kind of struck me, how could I maybe translate COVID-19 into music? And me being also a music theorist, it didn't take me long to realize the connections I could possibly make with a bit of artistic freedom. And then the first thing happened was I came up with a subject while I was walking, and I started kind of singing it in my head, and I said, hey, maybe I could make something out of this. Então, ele fala sobre o processo de composição como um todo, né, que o tema ele encontrou em um determinado momento quando estava caminhando, cantarolou as siglas do COVID, aquela ideia do tema gerador da fuga enquanto estava andando, e que a partir daí teve então essa ideia esse questionamento, por que não desenvolver algo a partir disso daqui? E usando exatamente essa forma já tão usada por compositores do passado como é a fuga, né? And basically then I started working on it. I started experimenting around the theme. How could I make it? How complicated can I make it? How nice sounding can I make it? How miserable can I make it sound? It had to, I think unconsciously it was reflecting what I was feeling at the time, although at the time I wasn't thinking about it. But in the end, I think it also represents somehow the entire process everybody went through. E aí ele foi pensar exatamente quão belo, ou quão feio, ou quão dramático, ou quão expressivo, o que é que ele poderia fazer, em linhas gerais, com esse tema Covid-19, né? E assim, em certa medida, meio que expressando toda essa situação que a humanidade, que todos nós, em certa medida, estávamos passando, estávamos imersos. Pois não. Okay, I'm just going to tell them what the COVID stands for, because not everybody, I think, that's listening. Of course. Então, como nem todos, imagino, saibam como é que ele fez o tema da fuga, COVID-19, então é uma fuga a 4 vozes em dó menor, e o CO, ele usou como o C, com o O pequenininho, que representa diminuto, né? Seria o acorde de dó diminuto. O V, I, seria o quinto primeiro, que seria a relação de dominante tônica. O D é a nota Ré. E o 19 seria o 1, a primeira nota da escala, que a escala aqui é dó. E a nona nota da escala seria a segunda nota, né, transposta, reduzida, né, que seria Ré. Então, aí ele também tomou a liberdade de usar Ré bemol. E aí deu, então, formou o sujeito, né, o tema da fuga, muito bem utilizado ali, como ele colocou. E essa fuga tem, ele passa por 7 tonalidades e 12 entradas, com essas 4 vozes. Ok. Eu quero ver aqui para a gente compartilhar a tela, só para que você possa, professora, se não se incomodar, apresentar novamente. Esse é o tema da fuga. Isso. Então, aí está o acorde, pode mostrar ali, isso, o acorde de dó diminuto, né, os primeiros 4, depois o sol, dó, é a relação quinto primeiro, a próxima nota Ré, é o D, e o 1 é a nota Dó, que é a primeira nota da escala, e o 9 é a segunda nota reduzida, então a segunda nota da escala, que ele tomou a liberdade de utilizar bemol. Então, aí formou essa melodia.
So we just present the main subject of your fugue, so everybody now knows what we're talking about. So how long it took, like, to start and finish the whole process? I think it was 2 weeks. The writing process was 2 weeks, I think, more or less. Ele disse que gastou 2 semanas, né, para produzir a peça, para escrever essa peça, desde a concepção até a finalização. And did you perform it, like, did you have a world premiere, or is just on YouTube? Not yet. I haven't had a world premiere yet. The circumstances haven't allowed for a world premiere yet. I have also made an organ version of it. This one will premiere probably first. And the piano version will also premiere, I hope, sometime in the future after the summer. E aí eu perguntei para ele se já teve a estreia, né? E ele disse que ainda não teve a estreia dessa peça. Ele escreveu também uma versão para órgão, né? Tem a versão para piano, a versão para órgão, e ele espera estrear essa obra em algum momento agora no verão, né? Quando a vida voltar aí ao normal, depois do Covid. I just wanted to add something, that it was very interesting that a lot of people asked to have it arranged, for example, for string quartet or string orchestra. So I also made an arrangement for these 2 settings, and actually I believe it has already been performed somewhere in the world. I saw that it has. I saw people that were saying that it did. Então ele diz que algumas pessoas pediram novas versões para quarteto de cordas ou para orquestra de cordas, e que essas pessoas já devem, inclusive, ter tocado as peças dele. E a professora Ani está dizendo que já viu também na internet. Escreveram no site deles. Today I saw somebody playing at the piano, the piano version. Ok. Então, hoje eu vi alguém tocando a versão para piano, tem no YouTube também. So, how was... I have a question still about that. Okay. Eu vou perguntar sobre ele. Ele cita na apresentação dele para Fuga que ele tem muita influência de Reger e Mendelssohn, que são compositores para órgão, né, que ele também gosta, mas tem muito a ver com Bach. Então, quero saber dessa influência de Bach. You said that you wrote this in your when you mentioned the fugue, that you have a Reger and Mendelssohn influence, Absolutely. But I think there's a whole lot of Bach there, especially in the sequences and the codetta at the end, and all the counterpoint is very well mastered. So tell me about that. I think that my influences of Bach are kind of embedded in my system in a way. So when it comes to counterpoint, I automatically kind of fall into a Bachian, let's say, default style. And of course, we have to remember that Mendelssohn was also a huge fan of Bach and actually wrote music, and his fugues, for example, are a kind of romantic reinterpretation of the style of Bach, but in a slightly different era. And Max Reger was also, of course, a great fan of that, slightly more late than Mendelssohn. But yeah, definitely there is a Bach influence in there. Então, ele diz que, sem dúvida, teve influência de Bach, mas como Bach, na verdade, é a base, né, de todo esse contraponto, Mendelssohn reavivou, né, toda a música de Bach com um estilo um pouco mais romântico, e depois Reger também tem muito do contraponto de Bach. Sem dúvida, a base dele tem muito a ver com Bach. So I would like to ask you, how do you deal with this new situation? I mean, you were very quiet in your place, then you write a piece, then you have more than 1 million people watching your piece, asking for new music. How do you deal with that? Eu estou perguntando a ele como é que ele lidou com essa experiência de ser um compositor basicamente desconhecido e ter viralizado com essa peça, que ele tem mais de 1 milhão de visualizações e muitos novos contatos. Well, I think it worked quite well in the context of me not having to do anything, and suddenly I have something to do. In this crisis, it gave a bit more, not hope, but a bit, it kept me busy, and it also showed me an interesting part of the internet.
especially how it works in this kind of situation. So it was definitely a motivating thing, and it also motivated me to continue. So I'm also working on some follow-ups of. Então ele disse assim que basicamente não teve que fazer nada, ele produziu uma peça que viralizou, tornou-se conhecida e que isso daí gerou uma motivação para ele, né, de continuar escrevendo nesse período e que vai ter continuidade esse processo todo aí que ele está envolvido. And any changes about like making money with this kind of thing? Was something good for you? Yes, surprisingly. I mean, this was the first time I experienced something like this, but of course, a lot of scores were sold. And I think that was the most important thing, not only for the financial aspect, but also for getting out there, so to say. And yes, I was also contacted about arranging music for other people. I was asked to compose in one case, somebody would like me to compose something. So yeah, definitely it helped overall, also for my career, I believe. Então ele disse que de modo geral essa explosão, digamos, do Covid-19, né, perdoando o trocadilho de minha parte, ajudou a tornar a obra dele mais conhecida. Ele recebeu várias encomendas, pessoas que pediram para fazer arranjos e também escrever novas obras para conjuntos específicos, assim como também financeiramente isso aí compensou, porque ele vendeu partituras e tornou-se conhecido de modo geral, né? Então, é um dos casos, aqui sou eu comentando, é um dos casos em que a pandemia foi bom, né? Assim, deu certo, né? I'm gonna try again to see if we can listen to your music again. Pessoal, a gente vai tentar mais uma vez, a gente mexeu aqui de novo para ver se o som funciona. A gente vai tentar colocar a Covid-19 e aí, se a gente não conseguir, tem um pequeno delay às vezes, e às vezes demora, e às vezes o sinal não comporta. Mas vamos tentar mais uma vez, tá bom? Só um segundo. Okay, let's try. Can you hear that? No. Ok. Então é música visual. It's visual music. Visual music. You can imagine how it sounds. You can imagine. That's good. It's like the Baroque music. Hypotyposis. It's a Baroque figure, a musical figure. So well, at least it has a nice visual presentation, so you can look at it. Então, eu estou dizendo que é música visual, como no Barroco, é figura de retórica. A gente pede desculpas por esse probleminha técnico que não deverá se repetir e aconselho a todo mundo a visitar o site do Nicholas no YouTube, a página dele, que tem várias outras obras e dá também para ver a trajetória dele como músico, intérprete, compositor. E visualmente está bem bolado isso aí. Os temas, quando o tema aparece, ele está sempre colorido, em vermelho. Em vários momentos ele é transposto. E também esse gráfico aqui embaixo mostra duração das notas, a linha contrapontística em movimento. Bastante enriquecedor o gráfico, no sentido de nos dar essa visualidade, né, do repertório em si. Ok, então vou suspender essa audição visual. E vamos lá.
Vamos retornar aqui para ver. So, we are almost there. Let's think about what are your next projects? What are you waiting or writing now? What are you expecting now? What can we hear from you now? So in the coming time, there will be, in terms of composing, there will be, I think, 3 projects will be very soon complete. One is based on a Greek poem from a famous Greek poet, and it's going to be for song and piano. And the other one is going to be a prelude to 2020. And I have one more fugue, because I couldn't resist, which will be called the vaccine fugue. I can only let you imagine how it will sound, but you will find out very soon. Eu perguntei para ele quais são os projetos e o que é que a gente pode esperar dessa nova produção dele pós-pandemia. E aí ele disse que está trabalhando em 3 projetos. O primeiro é um ciclo de canções, né? São canções baseadas num poema de um autor grego, famoso autor grego. O segundo é... O que é o segundo, Anne? O segundo foi o prelúdio para 2020. Bastante simbólico, né? É o prelúdio, para quem não está familiarizado com a área da música, o prelúdio é aquilo que antecede a fuga, né? Em geral, é uma peça introdutória, digamos assim. Então, ele vai fazer um prelúdio para 2020, é como se a gente ainda não tivesse vivido 2020. E a última peça, que ele ainda não sabe como vai soar, é a vacina. Como que é o nome? A fuga é vacina. Sim. Vai ser uma fuga, a vacina, que ele ainda não... A fuga da vacina, como que ele ainda não começou a trabalhar, mas já está esboçando e que também não sabe como vai soar. Então, bastante simbólico essas duas abordagens do prelúdio e da vacina, que é provavelmente como a gente vai terminar esse ano, né? And any plans to come to Brazil, to visit South America, to... That would be it would be a great idea. I've never been to that side of the world, so why not? That's good. Yes, that's good. Então, perguntei se algum plano de vir ao Brasil, de vir à América do Sul, e aí ele disse que, por que não, né? Que nunca esteve desse lado do mundo e, em certa medida, está aberto para nos visitar, digamos assim. Professor, alguma pergunta? Eu queria uma última pergunta ainda sobre contraponto. Eu vou perguntar para ele, porque como professora de contraponto, eu dou aula para os alunos que entram no primeiro semestre do bacharelado, e ninguém sabe nem o que é contraponto. Então, para quem não sabe, contraponto é a arte de combinar 2 ou mais melodias simultâneas e independentes. Então, aí eu vou perguntar para ele como que ele acha que pode se enriquecer o ensino de contraponto para os jovens de hoje, né, que não estão familiarizados, muitos não sabem o que é, nem querem fazer mais música, ou querem só música popular, mas, na verdade, contraponto é a base de toda a música ocidental. Okay, Nicholas, so I'm asking you this question. I teach counterpoint to students that start the first and second semester of their bachelor's degree. They know nothing about counterpoint. So many of them don't even know what counterpoint is. And I love teaching it. I have a great time teaching it. How can you make counterpoint exciting for the young students today? To make them want to use and to know that counterpoint is the basis of Western music, and even if you go to popular music or go to any other kind of music, it is the foundation of most of our music. It's an interesting question. How can you make it? Well, I think. Let me see how I should answer. For example, now I chose to display
one could say it like this. I chose to write a fugue on a specific theme, which already makes it something relatable. So I think a lot of the viewers, of the million viewers, not everybody knew what a fugue was, yet they still were interested in watching it. So they got exposed to it with the excuse of it being based on the COVID theme. Então, but also to get, yes, of course. Okay. Então, ele está falando que, de uma certa forma, como ele fez essa fuga da Covid, muita gente, né, a maioria das pessoas não sabe o que é uma fuga, mas trazendo uma composição baseada num evento ou numa coisa que está acontecendo no mundo inteiro, as pessoas estão ouvindo por causa dessa razão, que é uma pandemia, mas estão se dando conta que isso é uma fuga, mesmo não sabendo o que é, começam a aprender o que é chamada de fuga, essa obra. Okay? So, yeah, a form of music which wouldn't be considered the most popular, for example, a fugue, yeah, it suddenly gets some attention, and I'm really glad it does. Because people can see how something that has a contrapunctual structure can be interesting. Então, ele mostra que algo que antes não era conhecido, agora chama atenção, e algo que tem uma estrutura contrapontística, mesmo não sabendo muito bem o que é, chama atenção e pode se tornar uma coisa conhecida. And I think one last point was that because I had included a visual representation of the notes, people who didn't even know what counterpoint was could still follow the basic concept behind it. So the horizontality, so to say, of it, the interaction between different voices. So the visual element helped. Yeah. Que o aspecto visual, como ele colocou no site dele, também foi muito bom, porque a representação visual ajuda, mesmo quem não entende, ter essa questão das cores e das vozes se mexendo horizontalmente, né? Dá uma conceituação básica do que é contraponto. Thank you. Great. So, as we approach to the end, so what would be your advice to young composers, to young musicians, what they could do to get, to a good point in their careers? I mean, how could they work to get there? I think one point is that they should dare to express themselves and not be stuck with this kind of preoccupations like, oh, but what am I doing? Why am I composing? Is it gonna count? Why do I compose? Do I need to compose? Don't we have enough compose? All these kind of thoughts that a musician can have in their mind. I think this should be completely left out and just do it and try it. And it won't always work. Ok, eu perguntei para ele, como um jovem compositor, o que é que ele poderia também aconselhar a outros jovens compositores e músicos, como chegarem, como seguir em suas carreiras, né? E ele está dizendo que é o faça, não se preocupe no que se comenta, no que se pergunta, ou esses questionamentos que a gente mesmo, como músico, às vezes carrega, o que é que eu estou fazendo, o que é que eu estou compondo, né? Fazer. And basically allow the space for themselves to explore and develop their style, because this is something that doesn't happen in one day. It takes time to develop your own style. And I can also not guarantee that in 5 years I will be composing the same kind of things, but that's okay though. You will never find out unless you actually try it. E aí ele aconselha também a deixar o tempo agir, né? Deixar que o tempo ajude cada um a encontrar o seu estilo composicional, que isso é uma questão de amadurecimento e que ele mesmo não sabe se daqui a 5 anos vai estar escrevendo, digamos assim, do mesmo modo, né? Então, deixar que esse estilo flua, que a escrita apareça e vá. And in addition to writing music, you are also an organist, and I think you are also a choral conductor, is that right? That is correct. So as an organist, currently I also work as what they call music director. So I'm responsible for playing the organ at the church, but also fixing all the other music related stuff, including conducting 2 choirs. And aside from these choirs, I also have an extra one.
So it's a kind of mix of things which keep it all interesting, I might say. It never really gets boring. E aí eu perguntei para ele sobre o que ele faz, né, além de compor e de tocar órgão. Eu sabia que ele rege coro, ele tem, na verdade, 2 coros, e ele se mantém sempre, assim, ocupado e, digamos assim, animado, motivado, fazendo essa variedade de coisas, né? Ele toca, ele é diretor de música, ou ministro de música, como a gente chama no Brasil, de uma igreja, é o organista, acompanha coro, e tem basicamente 2 coros. So, I don't have any questions anymore, and I think it's almost time to say goodbye. Would you like to ask something, Dr. Annie? No, I'm fine. I just want to thank you for being with us, and it's been an honor meeting you, and I wish you all the best. And I hope that all of us will be able to see each other in person one day, and not in the near future, and that this situation, although it has brought many good things, will be over soon, and that everyone will be healthy and we can get back to our lives. But we have been able to have great connections because of it, so I'm thankful for that. Então, eu só disse para ele que eu agradeço muito a atenção dele, que me sinto honrada de ter estado aqui presente com ele, e que apesar dessa pandemia ser tão horrível, né, algumas coisas boas aconteceram, que são essas relações que a gente tem desenvolvido pela internet, mas que eu desejo que todas as pessoas tenham muita saúde e que num futuro muito próximo as pessoas possam se encontrar e voltar a viver a vida como antes. Professora Annie, muitíssimo obrigado pela sua colaboração e participação. É um prazer enorme interagir com você nesse bate-papo, e que esse seja apenas o primeiro de uma série de encontros que nós possamos ter aqui no Rio Grande do Sul, na Europa, seja lá onde for. Também muito obrigado. Eu que agradeço. Nicholas, as we approach to the end, I mean, feel free to say goodbye and whatever you want to add to this wonderful meeting. Well, first of all, I would like to thank you for inviting me to take part. It has been an honor for me also to meet you, even digitally, but I would also be looking forward to potentially meeting you up close in a future occasion. And it has been a pleasure. Ele agradece o convite, que tem sido um prazer esse contato que a gente tem tido, né? Esse nosso contato começou na pandemia, pessoal, e que espera nos encontrar, digamos assim, em algum momento futuro próximo, né? Que a gente possa se encontrar. So we thank you for your presence here with us, and we hope you can still writing good music for us and bringing hope to the world. Thank you very much. You're welcome. He could try to play. Yeah, eu disse para... okay. He said he could try playing from there. You want to try playing something from there? No, that was before when the video was not working from your side. I thought maybe I could try playing it from the speakers here, but yeah. Okay. I just wanted to say, maybe for those who would like to follow me, I could leave a link for my channel, or you do that, or... For sure. I mean, would you like to share that? I will share that in the comments. Okay, good. You can share your webpage and your channel. So for those that would like to follow my activity in the coming times, they can do that either on YouTube or via my Facebook page, which I will now post. Então ele está dizendo que aqueles que quiserem acompanhar o trabalho dele, ele vai compartilhar a página, né, e também o canal dele no YouTube e no Facebook, para que vocês possam, em certa medida, acompanhar esse trabalho. Nós queremos agradecer a presença de todos, a audiência de todos vocês, de diferentes partes desse país tão maravilhoso, e também lá da Grécia e da Holanda, imagino, tem aqui alguns comentários. Que maravilha a gente poder se encontrar pela internet e também poder realizar esse festival, que chega à sua 11ª versão, uma iniciativa da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba, da Universidade Estadual da Paraíba, da Universidade Federal de Campina Grande
e da FIMUS Produções. Durante essa pandemia, nós tivemos muitas dúvidas se iríamos realizar ou não o festival, se iríamos adiar para realizarmos em dezembro, de forma menor, mas aí nós entendemos que o mundo exige uma nova atitude diante desse caos que a gente vive, e nada melhor que usar as tecnologias que estão a nosso dispor para realizarmos, então, esse encontro. Então, o encontro foi pensado dessa forma, pedimos novamente desculpas pela falha técnica na transmissão do áudio, mas isso amanhã não irá acontecer. Amanhã nós temos um recital maravilhoso com Paulo César Vitor, que também está aqui conosco, nos ouvindo aí, vendo, e certamente nós não teremos esse tipo de problema. Então, Paulo César vai tocar jazz, vai tocar piano aí para a gente, e a nossa programação segue até o final de julho. Às sextas, nós temos cursos de diferentes abordagens na educação musical. A próxima sexta temos o método ORF, e no sábado o professor Iramar Eustáquio, que também está nos ouvindo direto da Suíça. Iramar Eustáquio é professor do Instituto da Ucrose e vai fazer um belo trabalho sobre a abordagem da ucrosiana na educação musical. Depois teremos um curso sobre o método Willems, na outra sexta, e encerrando os cursos, um curso sobre coro infanto-juvenil com Juliana Meleiro. Então, nossa próxima atividade é amanhã às 16h, com Paulo César Vitor, e nós estamos esperando por todos vocês novamente. Muito obrigado. Thank you, Nicholas. Hope to see you soon. Thank you, Dr. Hope to see you too as well. Ok, and obrigado a todos. You. Continue nos seguindo nas redes sociais. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.